Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer da minha alegria em estar aqui com vocês. Quero, antes de mais nada, me apresentar. Eu sou o Davidson da Glícia. E eu sou a Glícia do Davidson. Aí lasca. Aproveitar esses momentos, entendeu? A gente está casado, a Glícia vai falar quantos anos nós estamos casados. Não que eu não saiba, entendeu? Não, eu Nós sei. estamos casados há 26 anos, 9 meses e 6 dias. Ó, viu? Temos 3 filhos lindos, a Rafaela de 25 anos, a Gabriela de 21 e o Nuno de 16 anos. Verdade. São filhos maravilhosos. Nós nos conhecemos no intercâmbio. E é uma história assim, rápida, vou tentar ser rápido na história. Nós nos conhecemos no intercâmbio, a Glícia era de Vila Velha, eu era da bela cidade de Cachoeiro do Itapemirim, não sei quantos aqui conhecem a cidade. Né? Lá, o irmão lá já levantou a mão. Conhece Cachoeiro muito bem, né? Uma bela cidade. Quem quiser passar a lua de mel, assim, quiser um lugar, Vai não. entendeu? Um lugar maravilhoso, é isso. Mas eu fui em Vila Velha no intercâmbio, isso no ano de 84, se eu não me engano. 86. 86, eu sou muito bom de data. Em 86, e eu olhei para a Glícia e falei para um amigo assim, rapaz, olha aquela menina. Aí ele chegou para mim, o Eduardo, meu amigo, disse, Deus, o que tem? Eu falei assim, rapaz, gostei dela. Eu falei assim, você e mais um bando de gente aqui. Aí eu falei assim, vou chamá-la para namorar. Eu falei assim, rapaz, Davis, é muita areia para o seu caminhão, cara. Eu falei assim, Eduardo, eu estou disposto a carregar, dar várias voltas, várias viagens, mas eu dou conta de carregar cada grão de areia daquele, mas assim, eu não tive coragem, entendeu? Porque a timidez me tomou. E nós fomos nos reencontrar num congresso, que a igreja presbiteriana estava realizando vários congressos de avivamento. Eu não sei que quantos aqui vão lembrar daqueles congressos de avivamento. Teve em Lavras, teve um congresso nacional de avivamento lá em Vila Velha, na igreja Assembleia de Deus. E aí eu estava na porta, esperando meus amigos que foram na Teleste telefonar. Naquela época existia a Teleste, que tinham cabines telefônicas. Não sei se vocês não sabem o que é isso. Tinham cabines telefônicas, né, que as pessoas iam lá e pagavam o valor da ligação. Não precisava usar a fichinha. E eu estava sem namorada, fiquei lá na igreja, os caras mataram o culto para poder ir lá telefonar para as namoradas, e eu fiquei na igreja esperando os meus amigos voltarem da Teleste para poder me buscar de carro. E eu a pé, em frente lá à igreja, esperando chegar. Eis que uma mão macia, cheirosa, bota a mão assim no meu ombro e falou assim, Jesus. Aí eu olhei para os olhos dela, lembrei quem era ela, não lembrava o nome. Aí passou uma pessoa, falou assim, oi Tinha, como é que você está? Eu falei assim, Tinha, ô Tinha, que bom te rever, que legal. Aí ela falou assim, o apelido dela é Tinha, lá em Vila Velha, todo mundo conhece como Tinha. Aí ela falou assim, ela perguntou, você, que bom te reencontrar e tal. Você está de carro? Eu falei assim, não, estou a pé. Estou a pé e tal, eu estou num bairro aqui, hospedado num bairro próximo aqui. Eu falei assim, você quer carona? Eu falei assim, claro. Entramos no carro, ela chegou para mim, você conhece a Praia da Costa? Eu falei assim, não conheço. Eu disse, se você quiser, eu posso te levar lá na Praia da Costa. Eu falei assim, é para agora. Eu não... Sabe aquele negócio assim de um relance de lembrar dos amigos? Mas esqueci rapidamente os amigos e fui para a Praia da Costa com a Glícia. Andamos no calçadão, de um lado para o outro, do outro para o outro. E eu falei assim, vou chamar para namorar. Mas eu falei assim, se eu tomar um toco, vai ficar ruim, né? Primeiro dia que a gente se encontra. E não chamei. Voltamos, ela falou assim, vou te deixar no lugar onde você está hospedado. Assim, vamos lá. Ela parou o carro no lugar onde estava hospedados. Eu estava hospedado. Não encontrei meus amigos, e aí eu cheguei para ela, falei assim, vamos orar. Congresso Nacional de Avivamento, tal, espiritual pra caramba.
E eu comecei a orar e falei, Senhor, muito obrigado por reencontrar a Glícia, a Tinha. Obrigado pelo nosso reencontro. Obrigado pelo amor que o Senhor colocou no meu coração por ela. Obrigado. E eu comecei a me declarar no meio da oração. Depois, no meio da oração, que eu vi a besteira que eu estava falando, e sem, sabe? E eu falei assim, meu Deus, eu terminei a oração, eu fiquei com o olho fechado, procurando a maçaneta, que eu não queria nem olhar para o rosto dela, de tanta vergonha. E eu procurando a maçaneta, e ela começou a orar. Senhor, também te agradeço por reencontrar o Davidson, por também esse amor no meu coração. Eu falei assim, epa, Paula. Rapaz, aí ela terminou a oração, eu cheguei para ela, falei assim, vem cá, a gente está namorando? Aí ela falou assim, estamos. Aí eu falei assim, então até amanhã. Saí do carro e aí eu fiquei lá sentado, esperando meus amigos chegarem. E os meus amigos chegaram apavorados, desesperados, procurando um hospital em Vila Velha, onde é que eu estava, no delegacia, né? Foi uma luta para poder me encontrar, e eu lá sentado em frente à calçada, na frente da casa. E temos 3 filhos, estamos casados pela graça de Deus até hoje. Deus tem nos sustentado. E é um motivo de muita alegria para a gente poder estar aqui com vocês. Tem casais aqui que tem muito mais experiência de vida que a gente. Muito mais. A gente aprende assim com diversos casais. Tem casais aqui que a gente conhece e convive com eles, porque são casais aqui da nossa igreja. E o quanto a gente aprende com vocês. A gente vai falar um pouco aqui nessa tarde a respeito desse tema, individualidade a 2, e é um tema assim fundamental na vida do casamento. E eu gostaria, antes da gente ler o texto, e fazer uma oração. Vamos orar. Quem sentiu o desejo de orar, pode levantar a voz e orar ao Senhor. Pode ser uma oração voluntária, tá? Amém. Queridos, esse é o tema, individualidade a 2, e a gente vai estar conversando sobre esse tema, porque só assim nós seremos um. Nós vamos falar desse propósito de Deus. Eu sei que muitos aqui têm muitos anos de casamento. Eu aqui não vou falar a respeito do meu casamento, não é o propósito, porque eu acredito que todos os casais, eles enfrentam lutas, dificuldades, todos os casais. Não tem um casal que não enfrentam as suas lutas. A gente tem conversado um pouco a respeito disso no nosso grupo de casais. Marcelo depois vai falar um pouco a respeito desse ministério aqui da nossa igreja. A gente tem afirmado neste grupo que a vida a 2 é uma arte muito complexa. O casamento, ele é muito complexo. E o casamento, ele é complexo diante do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós, sermos uma só carne. E esse ser uma só carne não é apenas o ato do relacionamento sexual. Mas aqui o texto de Mateus capítulo 19, versículo 6, ele vai dizer, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Como eu disse, eu creio que não existe nada mais complexo que o casamento, pois muitas coisas no casamento, muitas coisas atrapalham o casamento, mas existe uma coisa que eu creio que seja mais difícil no casamento, uma coisa que atrapalhe ainda mais o casamento, mais do que qualquer outra coisa. Quem pode me ajudar? O que atrapalha o casamento? Vamos lá. Dinheiro. Dinheiro atrapalha o casamento. Dinheiro é uma bênção, mas o dinheiro também pode ser uma maldição na vida do casamento. Mais o quê? Individualismo. Vamos falar um pouco mais a respeito disso hoje. O individualismo. E vamos falar a causa, o que eu estou dando a dica para vocês, é a causa desse individualismo. Também. Mais o quê? Vamos lá. O quê? Álcool. O álcool. Nós tivemos agora no sertão, tive agora com uma caravana lá no sertão aqui da igreja, e o médico atendeu uma senhora que foi levar a filha dela para ser atendida, e aí o médico passou para mim. E ela estava lá com os exame de imagem da cabeça da filha, porque a filha estava com problema. A filha estava com depressão, a filha estava com síndrome do pânico, a filha estava, sabe, e eu conversei com a mãe, e eu, conversando com a mãe, falei assim, eu trouxe aqui minha filha para ser tratada, minha filha, ela se escabela quando eu saio de casa, ela já não fica mais sozinha, uma menina de 16 anos, ela tem que tomar rumo na vida dela, ela fica sempre chorando, tentou já algumas vezes tirar a própria vida. Eu chamei a menina para conversar. E eu cheguei para ela e perguntei para ela, qual é a sua maior angústia? O que te causa mais medo? Por que você não gosta de ficar sozinha em casa? Eu disse, não é questão de não gostar de ficar sozinha em casa. Mas é que minha mãe sai de casa, ela bebe. E ela volta para casa uma outra mulher. Ela briga com meu pai. Os dois brigam. E aquilo me causa eu entro em desespero. Minha mãe, ouvindo aquilo, diz, mas ela tem que sair de casa, ela precisa ir para os bailes comigo, ela precisa beber. Eu falei assim, a senhora tem a filha que todo mundo gostaria de ter. Sua filha não sai, sua filha fica em casa, é caseira. Inverteu os papéis ali, a bebida acabou, destruindo a família. E o missionário está dando seguimento lá, o tratamento com essa mulher. O álcool. Mais o quê? Infidelidade, ciúme, orgulho. Se nós ficássemos aqui a tarde inteira, nós iríamos aqui numerar diversos motivos pelos quais o casamento ele enfrenta dificuldades, mas eu gostaria de falar de uma delas, e apontar a maior, na maioria das vezes, o maior causador de dificuldade no casamento. Tá? E eu quero fazer aqui uma pesquisa. E nessa pesquisa, eu quero que as mulheres fechem os olhos. Não abra o olho, porque senão... Não, fica os olhos fechados, tá? Todas as mulheres de olhos bem fechados. Eu quero fazer uma pergunta aos maridos, tá? Você que é marido, tá? E acha que a mulher é a maior causadora de problema no casamento, levanta a mão. A mulher fecha o olho. Para poder não morrer o marido, né? Pode levantar a mão. Ótimo. Aí, com as mãozinhas. Pode baixar. Ok. Agora, maridos, fechem os olhos. Mulheres, vocês acham que são os homens? Levante a mão. Isso. As mulheres foram mais... Ok, pode baixar. Perfeito. O maior problema no casamento chama-se você. Eu. E quando a gente fala dessa verdade, a gente fala que não apenas
nós somos o maior responsável para o insucesso do nosso casamento, porque aqui este encontro, ele vai falar dessa não apenas da individualidade do casamento a dois, mas ele vai falar a respeito de uma cura e de um restabelecimento do casamento, porque assim como nós somos responsáveis pelo casamento, você também pode ser a cura do seu casamento. Aqui não é só a figura da mulher, mas o homem sábio também edifica a sua casa, tanto a mulher como o homem, ele edifica a sua casa, ele constrói a sua casa. Assim como o homem, ele pode ser a cura, e a mulher pode ser a cura do seu casamento, também pode ser a ruína. Mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. E quando a gente olha para esta verdade, a gente sabe que basta apenas um dos cônjuges para poder acabar com o casamento. E a gente está vivendo uma realidade, e eu louvo a Deus por esse grupo aqui, que é um grupo mais maduro, um grupo que já enfrentou diversas lutas, um grupo que já enfrentou diversas adversidades na vida, mas é um grupo que mantém uma busca diante da palavra de Deus, e nessa palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é o único caminho para a gente poder entender a respeito do relacionamento conjugal. Por isso que eu fiz questão de escolher o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 6, e não o texto de Gênesis. Porque no texto de Gênesis, quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E lá no Éden, foi muito fácil para Adão e Eva conviverem entre si. Lá no Éden, foi muito fácil para Adão e Eva, porque eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus, e criados à imagem e à semelhança de Deus, foi muito fácil para eles estabelecerem um convívio amoroso, porque o amor era perfeito. Mas depois do pecado, a gente vê que a primeira tragédia que aconteceu na história da humanidade foi por conta na primeira família. Quando os próprios filhos, um mata o outro, Caim mata Abel. Eu disse isso uma vez para um encontro, para uma palavra a respeito disso, que o peso no coração de Adão foi muito grande. A dor da perda de um filho e a dor de ter um filho assassino. E mais do que isso, a culpa maior é saber que a responsabilidade dessa morte foi o fato deles terem comido o fruto proibido. Um peso muito grande. E aí quando aqui Jesus Cristo ele vai falar a respeito para a gente, ele vai falar a respeito de uma ação de Deus na vida do homem e da mulher, porque eu no lugar de Deus, eu não sou Deus, mas eu no lugar de Deus ia dizer, olha, após o pecado vou desinstituir o casamento. Por quê? Porque o pecado ele passou a fazer parte da natureza humana. E quando disse que casamento é uma instituição que é somente pela graça de Deus e pela palavra de Deus, a gente pode buscar a orientação e viver um casamento segundo o que Deus estabelece para sermos uma só carne, somente através da palavra de Deus, justamente porque a palavra de Deus é que traz para a gente esse balizar. A palavra de Deus que traz para a gente essa orientação, é a palavra de Deus que traz para a gente esse discernimento para poder a gente entender a função de cada um de nós. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe o cuidado de Deus a respeito do casamento. Por exemplo, quando Deus ele traz a sua palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ele vai dizer, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Esse é o propósito de Deus. E o propósito de Deus continua no Novo Testamento, quando Jesus vai reforçar: os dois serão uma só carne. E é tão sério esse uma só carne, que quando Deus ele usa uma forma de estabelecer um padrão, um princípio para essa unidade. Deus não está falando de união. Vocês serão unidos. Ele está falando de unidade. Unidade é diferente de união. Se a gente pegar aqui um saco de laranja, nós vamos botar aqui um saco de laranja e você olha, aqui está uma unidade de laranja, aqui está uma união de laranja. Mas se você rasgar o saco de laranja, cada laranja vai para um lado. É uma união de laranjas. Mas quando Deus fala da unidade do casamento, Ele vai dizer que é como se a gente pegasse essa laranja, tirasse do saco e espremesse toda essa laranja dentro de um vidro só. E ali você joga a casca fora e o bagaço fora, e ali passou a ter a unidade daquela laranja. Se entornar, você não tem como mais dividir qual é uma parte de uma laranja ou parte de outra laranja, porque o líquido ele já se fundiu. É tão sério a unidade do casamento e o propósito da unidade do casamento, que é o mesmo termo que Deus vai usar quando a gente olha para o hebraico. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aqui quando ele fala desse único Senhor, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A unidade da Trindade, quando ele vai falar da unidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a mesma referência que ele vai falar a respeito da unidade do casamento. É tão sério que é o propósito de Deus para a vida a dois. É tão sério que Deus ele vai trazer para o homem a definição do que é essa unidade. No Novo Testamento, quando ele vai falar a respeito dessa unidade, ele vai dizer para a gente: olha, a unidade é Cristo é o quê? Cabeça, e nós, o corpo. E aí, quando a gente olha para o texto de Efésios, ele vai dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus não deixou para nós, seres humanos, criação de Deus, para a gente entender ou a gente definir o que é essa unidade. O próprio Deus ele define, e ao definir essa unidade, ele vai falar que essa unidade é a unidade como Cristo e a sua igreja. E aí eu vou passar esse slide, vou botar aqui o outro slide para você entender. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. De que forma? Como? Ele dá o exemplo. E olha o exemplo que ele dá, é o próprio exemplo de Cristo ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Esse é o exemplo, esse é o modelo. Ele vai dizer: sendo este mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E algumas pessoas falam assim: pastor, Deus pegou muito pesado com as mulheres. Deus pegou pesado com as mulheres. E Deus não pegou. Eu diria que Deus pegou muito mais pesado com a gente, homem. Porque Deus ele falou para o marido amar a esposa como? Como é que Cristo amou a igreja? E como é que ele se entregou por ela? Morrendo na cruz.
E aí Isaías ele vai dizer o quê? Ele veio para os seus, e os seus não receberam, rejeitaram. Amar é muito mais difícil. Esse amor é o amor que nós devemos ter. E aí você pode me perguntar, mas como é que a gente vai ser um? Como é que a gente consegue essa unidade? De que forma, de que maneira a gente consegue essa unidade? Eu quero só abrir um parênteses aqui. Você recebeu aí um lápis, um papel, tá? Se você tiver qualquer pergunta, você pode escrever, tá? Ou levantar a mão e fazer a pergunta, tá? Que a gente pode interagir ou durante ou após, tá? Fique muito à vontade, tá? Então tem papel e caneta aí, quem quiser falar pode falar, quem quiser escrever pode escrever, tá? Então, quando a gente olha faz essa pergunta, mas que unidade é essa? E como é que a gente consegue essa unidade? O que vocês acham? Que unidade é essa que Deus vai falar para o marido e para a mulher? Olha, sejam um. Sejam um. Que unidade é essa? Obrigado, Marcelo. Alguém pode me ajudar? Alguém pode falar alguma coisa aí para poder falar a respeito dessa unidade? O que vocês acham? Como é que ela é adquirida? É com tempo de casamento? Hã? É por ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil? Agora eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, agora eu vou ter a unidade. Eu conheço muitos casais com muitos anos de casamento que ainda não provaram da unidade a dois. Nunca provaram da unidade do casamento. Só existe unidade quando tem essas três pontas. Por isso que eu afirmei no início da palavra que essa unidade, ela só é possível naqueles que têm a palavra de Deus como única regra de fé e de prática. Porque o desafio é grande. Eu gosto muito de um texto, queria que você abrisse, de 1 Pedro. Pedro, capítulo 3. Ótimo. Versículo 8. Quem pode ler para mim? Certo? Capítulo 3, apóstolo Pedro vai tratar a respeito de relacionamento conjugal. Ele vai chegar diante do relacionamento conjugal, ele vai dizer, olha, finalmente, deixa eu resumir aqui deixa eu resumir ele vai dizer para a gente, deixa eu resumir o que esse texto aqui ele vai dizer, e o apóstolo Pedro ele vai tratar, e quando ele vai falar a respeito disso, ele vai dizer, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. O que é ser uma só carne?
Ser uma só carne é você entender que esse texto aqui, ele tem que ser uma prática na sua vida diária, mas o problema é que para poder esse texto aqui ser uma prática na sua vida diária, você tem que fazer uma coisa muito difícil para todos nós. Eu não sei quanto é para você. É mortificar o seu eu. É você viver em função do outro e para o outro. Porque nós estamos acostumados a viver em função da gente mesmo. A gente está acostumado a viver em função da gente mesmo. A gente está acostumado a viver em busca dos nossos próprios prazeres, das nossas próprias satisfações. E aqui ele vai dizer, olha, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos. E ele vai dizer ainda mais, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois isto para que vocês fossem chamados. Volta a olhar do texto e eu pergunto para você, o que é mais difícil de fazer dentre tantas essas coisas que o texto aponta aí? O que é mais difícil fazer? Hã? Para mim isso aí. Dá vontade de falar, não dá? Não pagar mal por mal. É possível isso no casamento? Só se for mútuo, né? Interessante que apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Pedro, ele vai receber o questionamento das mulheres. Porque as mulheres que se converteram, os maridos não se converteram, certo? Então as mulheres se reuniram, fizeram uma associação de mulheres, chegaram e falaram assim, olha, nós vamos nos separar. E elas falaram assim, de que forma? Isso digo eu, não a Bíblia, tá, gente? Aí ela falou assim, de que forma? Disse, olha, nós nos convertemos, nosso marido não. Vamos chegar para o pastor Pedro, vamos dizer para ele que nós estamos vivendo sob jugo desigual. E o pastor Pedro vai dizer para a gente o seguinte, olha, de fato, então fala o seguinte, divorciem, separem e vão casar com maridos cristãos. Eu creio que é isso que elas esperavam. Então elas chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro, olha, os nossos maridos não são crentes. O que nós devemos fazer? O que Pedro fala? Que ganhe o seu marido de que forma? Sem palavras. Através do vosso procedimento. E eu pergunto, é fácil? Porque a tendência natural nossa é reagir humanamente. Humanamente. A tendência natural nossa é fazer o contrário do que aqui está escrito. E eu acho que aí ele vai dizer aqui para a gente, né? Pelo contrário, bem dizendo. Você imagina você. O que é bem dizer? Dizer bem. Você imagina você enfrentou uma dificuldade no relacionamento e aí você tem que dizer bem. Uma vez eu cheguei em casa, pneu, rapidinho, né? Ficou feio o negócio. Irmão, não dá uma paradinha aqui, anda conversado ali um pouquinho. Mas, uma vez sabe aquele dia assim que dá tudo errado? Eu cheguei em casa, estava na igreja, lá em Vila Velha, e eu falei assim, gente, tudo de errado, eu vou parar o dia, vou para casa poder esfriar a cabeça. Cheguei, e aí o SAAI, que é a companhia de água lá, que é abastecimento de água, tinha feito um serviço próximo à casa onde a gente morava, e eu passei com o carro assim na lama, e eu entrei, posicionei o carro na garagem, na casa, eu entrei com o carro e eu vi o rastro do carro. Aí eu pensei, bom, depois eu limpo. Eu vi que estava limpa a garagem, abri a porta da casa, a Glícia olhou,
e já falou comigo, você não viu que eu lavei a garagem? Eu já estava bom. Aí eu falei assim, eu vi, e vou lavar agora. Peguei o balde, peguei as coisas e fui cantando corinho, sabe? Obrigado, Senhor, por tudo que temos feito, sabe? Por tudo que vai fazer, sabe? Lavei a garagem e silêncio. Fiquei em silêncio, quieto em casa, não conversamos aquela noite. Começamos assim o essencial, mas ficou aquela coisa, aquela rusga. Aí ficou aquela rusga a primeira semana, segunda semana. No início da terceira semana, era mês de maio, eu não ia pregar nesses 3 domingos. Disse, bom, se eu não vou pregar nesses 3 domingos, vou esperar a Glícia. Ela, dessa vez, ela tem que chegar e pedir perdão. Pelo amor de Deus, sempre sou eu que peço perdão, dessa vez vai ser ela que vai ter que pedir perdão. Aí ela não pensando nada, falando nada, e eu falei assim, aí o cara que ia pregar para mim, no domingo, ligou para mim e falou assim, Davidson, eu estou com dengue. Eu disse, não, cara, você tem que pregar na minha igreja amanhã. Isso foi no sábado. Eu disse, não, cara, você vai sair, você está onde? Eu disse, não, estou no hospital Vila Velha, estou internado. Eu disse, não, meu irmão, você vai sair daí. E eu liguei para tudo que é pastor que você pensar, até para o Papa eu liguei, para ver se o Papa podia pregar lá na igreja no domingo. E nada. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que me acertar com a Glícia. Porque eu imagino, meio da família, eu brigado com ela, eu pregar sobre família. E eu pensei, esse texto eu não posso falar, esse texto eu não posso falar, esse aqui muito menos, né? Esse de Pedro aqui muito menos, né? Aí eu peguei isso no domingo, escola dominical, e eu tentando ver pregador ainda, nada. Aí eu falei assim, vai ter que ser eu mesmo. Deus é pai. Aí eu lembro que eu peguei uma folha e eu falei assim, não vou almoçar em casa não, que eu vou ficar na igreja, preciso preparar sermão para a noite. Ela foi para casa com as crianças e eu fiquei na igreja, peguei uma folha em branco e eu coloquei numa folha assim, o que Deus quer que eu faça? E dividi a folha no meio. Aí eu botei aqui embaixo, do outro lado da folha, o que o diabo quer que eu faça? Assim mesmo. Aí eu botei lá na primeira, o que Deus quer que eu faça? Que eu peça perdão. Deus, não pode, né? Não vou fazer um negócio desse não. Segunda coisa, que eu declare meu amor para com ela. Terceira coisa, isso. Quarta coisa, aquilo. E aí botei lá, consequências. Ela vai me perdoar. Ela vai se derreter todinha. Ela vai... Aí virei a folha. O que o diabo quer que eu faça? Que eu não peça perdão. Não arregue. Eu sou homem. Sou macho. Sou de Cachoeira Mirim. Vai lá e suja a garagem de novo. Isso aí, entendeu? Aí botei lá as consequências. Vou morrer. Não, tô brincando. Vai rolar um homicídio. Aí eu botei lá as consequências. E dentro das consequências, botei lá, vou me separar. Aí aqui da separação. Aí aquilo veio sabe? Aí Deus falou no meu coração, você vai fazer o quê? E interessante, só para poder compartilhar com vocês, o que eu mais queria fazer, não era o que Deus queria que eu fizesse. O que mais me dava prazer de fazer, era o que o diabo queria que eu fizesse. Vou confessar para vocês. E eu cheguei, rasguei, amassei aquela folha, joguei no lixo, ajoelhei. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer isso contra a vontade minha. Mas eu vou fazer isso porque o Senhor está mandando. Porque eu prefiro obedecer o Senhor do que o capeta. Então eu vou obedecer o Senhor e vou pregar hoje à noite. O Senhor me ajuda. Fui numa floricultura, comprei um buquê de flor. Botei atrás do púlpito, era um púlpito de madeira, escondi ele atrás do púlpito, fui para casa. Cheguei em casa, a Glícia estava em casa. A Glícia muito calma, muito calma. Ela estava em TPM aquele dia. Aí eu cheguei em casa, ela falou assim, Glícia, vamos na igreja. Eu falei assim, não, hoje eu não vou. Eu disse, não, hoje você vai.
E eu estou usando aqui, eu nunca usei a minha autoridade de marido. Mas hoje eu quero usar a minha autoridade de marido. Hoje você vai na igreja. Porque se não for na igreja hoje, na volta a gente vai conversar mais sério. Ui. Ela chegou atrasada. Eu fiquei lá, ela chegou já com um olhar meio que fulminante. Aí eu já entendi. Aí, antes da pregação, falei, meus irmãos, antes de pregar, eu quero falar algumas coisas aqui a respeito do meu casamento. Quero convidar minha esposa para vir aqui à frente. Ela levantou, sabe, olhando, eu li o olhar dela. Eu falei assim, idiota, seu troglodita, o que você vai falar da nossa vida para a igreja? Sabe? E ela veio caminhando, e ela veio, e o olhar dela fulminante. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, Glícia, eu quero te renovar meu amor por você. Comprei aqui um buquê, aí peguei um buquê de flor, aí já vi o sorriso no rosto dela. Falei assim, se eu te fiz alguma coisa, eu quero te pedir perdão, alguma coisa na vida, caso tenha feito, eu tenho quase certeza que não fiz nada, mas em caso, né, um carro ter entrado na garagem, alguma coisa assim, sabe? E se eu tiver que ficar com o braço torcido, eu prefiro ficar com o braço torcido, mas viver bem com você. Aí um presbítero disse, nossa, não sabia que era aniversário de casamento do pastor, vamos aqui, vamos orar pelo pastor e tal. Sabe, a unidade do casamento está no fato da gente ouvir mais Deus falar com a gente e Deus quebrar mais a gente. Esse é o tempo, não, né? Deus falar mais com a gente. A gente sabe o que fazer. Ninguém sabe mais do que a Glícia gosta do que eu. Ninguém. Paulo não sabe, Patrícia não sabe, Marcelo não sabe, Toninho não sabe. Ninguém sabe mais do que a Glícia gosta do que eu. E ninguém sabe mais do que eu gosto do que a Glícia. E a gente precisa ouvir mais Deus. O nosso problema é o mesmo problema de Jonas. O problema de Jonas não era ouvir Deus. Mas o problema de Jonas, sabe o que era? É fazer o que Deus queria que fizesse. Que o texto vai dizer, e Jonas se dispôs o coração a não fazer aquilo que Deus havia dito. Ele se dispôs o coração. Casamento, a gente tem que matar o nosso eu. A gente tem que viver o casamento de acordo com que a palavra de Deus ela requer para a gente. E por isso que casamento não é fácil. Casamento não é fácil, por quê? Porque nós somos um indivíduo, nós somos diferentes. E o pior de tudo é que nós somos imperfeitos. Não é o fato de sermos indivíduos, sermos criados por família diferente. Não é o fato de sermos diferentes, por ser fato de ser homem e ser mulher. E como é difícil entender a mulher, mas também como é difícil entender o homem. A mulher tem um tempo da vida dela, um tempo do mês, que pela misericórdia, parece que se transforma. Eu tenho 3 lá em casa. Minha primeira filha, quando teve o primeiro TPM dela, a Rafaela, eu cheguei em casa, a Cris disse, a Rafaela está chorando. Eu disse, está chorando? Você está chorando? Não chorou o dia inteiro. Eu disse, já sei que é isso. Bem-vinda. Ela era mocinha, virou mocinha e tal, aquela coisa toda. Cheguei no quarto lá, disse, vou resolver. Papai chegou, filhinha, papai chegou. Ela chegou para mim, também, eu tinha 7 anos de idade, eu te pedi um hamster, você não me deu. Eu falei assim, caramba. Fechei a porta do quarto, se for nem entrar. E aquilo ficou na minha cabeça, o hamster, com 7 anos de idade. Eu trabalhava aqui na Igreja das Américas. Aí eu falei assim, o quê? Eu vou providenciar esse hamster rápido. No outro dia liguei para elas, minha filha, vão na loja, vão comprar esse hamster. Não, pai, desculpa. Já, no outro dia parece que não aconteceu nada, no dia anterior. Disse, não, pai, me perdoa, não tem nada disso não. Disse, não, agora eu faço questão. Eu fiquei imaginando. Eu fiquei no escritório lá da igreja pensando, vai que um camarada
Ainda chega para ela e fala para ela, seu pai não te deu, mas eu estou te dando. Nossa, eu mataria o sujeito. Comprei o hamster, durou 3 meses. R$10, Paulo. 140 gaiola. Sabe? Ó, preju. Pelo menos eu dei. Sabe? A gente precisa ouvir mais Deus. E Deus está falando, sabe o que para a gente? Para a gente poder viver isso aqui, é matar a gente mesmo. Mulheres, por isso que eu disse para vocês, eu afirmei para vocês, que o maior problema do casamento é a gente. Não é o seu marido. Não é o seu marido. Não é a sua esposa. Às vezes, o maior problema do casamento é você. Porque você não tem, assim como eu, tá? Falo você, eu falo para mim. Porque a gente não tem a humildade de chegar e a gente anular o nosso eu por conta do outro. Eu li um livro. Que eu não sei quantos já leram aquele livro. Esse Gary Chapman, O Casamento que Você Sempre Quis. Ele também escreveu as 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor é um livro assim maravilhoso que me ajudou a entender um pouco mais a Glícia. Ele diz assim: essa unidade ela deve abranger todos os aspectos da existência. Não se trata apenas de um relacionamento físico, nem é simplesmente dar e receber apoio emocional. Mais que isso, é a união total de 2 vidas no âmbito intelectual, social, espiritual, emocional e físico. Esse tipo de união não pode existir sem o compromisso profundo e duradouro que Deus quer. Então não é um ato tão somente ato físico. E aí, quando a gente olha para essa verdade, a gente percebe que esse propósito de Deus, a individualidade a 2, nos ensina que, além de ser um processo diário de unidade, é reservada apenas para o casal, homem e mulher. Encerrar com essa parte. Deus não colocou mais ninguém nessa unidade. Deus não colocou, vamos lá, filhos. Filhos fazem parte dessa unidade? Não. Pais fazem parte dessa unidade? Não. Sogra faz parte da unidade? Não. Nem sogro. Certo? Vamos lá. Trabalho faz parte dessa unidade? Não. Amigos fazem parte dessa unidade? E aí agora vamos aprofundar um pouco mais. Redes sociais. Faz parte dessa unidade? Não. E hoje há muitas coisas que tentam assim, muitos casais que tentam colocar coisas externas dentro dessa unidade. A unidade só foi estabelecida por Deus entre um homem, e hoje tem que falar muito bem claro isso, entre um homem e uma mulher. Essa unidade, ela não é estabelecida entre mais pessoas, e nem do mesmo sexo. É entre um homem e uma mulher. Deus nos criou para sermos um. A unidade, ela só vai existir quando a gente estiver sozinho, e quando a gente estiver sozinho, a gente não tiver aquela sensação de estar sozinho, mas da gente estar sempre acompanhado por Deus e pela esposa. Você imagina bem, numa roda de amigos, certo? Você está lá no seu trabalho, na roda de amigos. Se a sua esposa estivesse na roda de amigos, como é que seria o seu comportamento?
Você está na roda de amigas. Como é que seria o seu comportamento diante das rodas de amigas com as suas amigas, sem a presença física do seu marido? Então essa unidade, ela é percebida e ela é vivida a partir de todos esses estágios e todos esses estágios: intelectual, social, espiritual, emocional e físico. E a minha oração é que você desfrute, que você descubra o gosto que é ser um com a sua esposa, ser um com o seu marido. Eu acompanhei muitos casais como pastor, mas um casal que mais me chamou assim a atenção no meu pastoreio foram os pais da Hélida. Eu fui pastor do seu Hélio e da dona Isaura, dona Isaurinha. Dona Isaurinha, com 80 e poucos anos, ela foi celebrar, eu não sei qual a data de casamento deles, sabe? Era 500 anos de casamento, alguma coisa assim. E ela chegou na igreja e falou assim: pastor, essa semana foi o aniversário de casamento meu e do Hélio, e eu fiz uma poesia para o Hélio. Eu queria declamar essa poesia. Eu falei assim: claro. E eu visitava, eu ficava, né, se eu não fosse uma semana na casa deles, ela me ligava e disse: pastor, eu fiz alguma coisa contra o senhor? Por que o senhor não veio em casa essa semana? Eu tinha que ir lá toda semana, era quase minha vizinha lá, e eu ia lá toda semana visitá-la. E ela então pegou, me entregou as folhas, me entregou e disse: pastor, o senhor fica com as folhas acompanhando, vai que eu erro, o senhor me corrige. E eu falei assim: mas a senhora não vai ler? Eu falei assim: não, eu vou declamar. A senhora fez essa semana essa poesia, fiz semana passada, para essa data, 3 folhas, frente e verso. Aí eu falei assim: ah, não vai. Coloquei as folhas e ela começou. 3 folhas. Quando ela terminou, eu olhei para a igreja estava toda chorando, emocionado em ver aquele amor. E um casal assim, que eu trago assim um carinho muito grande, de recordação de um verdadeiro amor, de um casal que era de fato assim, a gente via a unidade daquele casal. Ela tinha problema sério de coração e ela internava, e eu ia no hospital visitá-la. Ela falou assim: pastor, fala para o médico que eu já estou curada, que eu preciso ir para casa cuidar do Hélio. Eu ia na casa do seu Hélio ficava sentado do lado da cama, esperando a dona Isaura chegar, e perguntava: pastor, e a Isaura, quando ela vem para casa? Como é que ela está? Um casal que marcou muito a minha vida e me ensinou muito, sabe? Então, queridos, Deus assim possa trazer esta unidade. Eu quero dar oportunidade aqui para perguntas, alguma palavra. Pode vir. Pode. Pois não. Foi antes do seu Hélio. Isso mesmo. Ele tinha Parkinson e ele ficava sempre lembrando. Essa. Pois não, Gotinho. Não precisa não. Tô vendo.
Então, o doutor De Noel abriu, botou meu coração triste, e depois ele me falou, cara, eu olhei pro teu coração, aí eu agora, o que é que eu faço? De Noel, hein? E agora, o que é que eu faço? A coisa, para vocês verem como é que a coisa estava feia. Bom, cuidou de mim, tratou de mim, fui para casa. Só que o pós-operatório é que é o problema. E agora? Quem vai cuidar dela? Sabe quem cuidou de mim? Olha, Deus é tão misericordioso que ele já parecia que ele sabia, ele sabia que eu ia precisar mais à frente de uma enfermeira. Colocou uma enfermeira na minha vida. Enfermeira de primeiríssima qualidade. Haja vista ter sido enfermeira de figuras proeminentes aí. Ela foi enfermeira da falecida Dona Chica Marinho. Enfermeira particular. Dona Chica Marinho. A Dona Chica Marinho me chamava de meu bombeirinho. Porque nós éramos noivos na época. Muito bem. Então, tive esse problema. Gente, vocês não querem saber como eu sofri. Se não fosse esta mulher aí, como foi dita aqui pelo pastor, que Deus coloca na vida da gente, eu não sei o que seria de mim. E é até hoje. Graças a Deus. Até hoje, né? Deus me deu a oportunidade. Eu disse para ela, eu vou te agradecer isso. E Deus me deu a oportunidade de dizer isso hoje. Graças a Deus. Prestem atenção no que eu vou dizer. Agora é do mais velho para o mais novo, dos mais novos que tiverem aí. Cuide bem dessa que Deus colocou do teu lado. Meu velho pai uma vez disse para mim, esta é a mulher que Deus te deu. Cuide bem dela, porque ela é que vai cuidar de ti. Entenderam? Entendeu? Obrigado, pastor. Mensagem da... Lasca. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colaboração? Alguém gostaria? Pois não. Vai levar o microfone do senhor. Fazer uma pergunta aos senhores, aos maridos. Vocês levam café na cama para suas esposas? Olha aí. Eu levo café para essa senhora há 46 anos. Ai. Todo dia. Mais um leva para o outro. 46 anos levando. Graças a Deus. Olha aí. Olha só. Irmãos, aprendemos. Mais algum irmão ou irmã gostaria de trazer alguma pergunta, alguma colaboração? Sendo assim, nós vamos orar. Nosso tempo já venceu. Quero convidar aqui o presbítero Marcelo. Antes da oração, ele vai falar a respeito do curso, né, que está sendo feito. Depois a oração. Meus irmãos, que bênção, né? Esse tempo que a gente está tendo hoje. Nós temos feito aqui na igreja um curso, nós estamos terminando já a segunda turma. É um curso de casais chamado Somos Um, tá? Que tem sido uma bênção. E assim, a gente tem, nesses cursos, nessas duas turmas, nós temos provado de diversas ações de Deus tão maravilhosas, testemunhos que Deus tem operado nos casais. E a gente quer deixar aberto o convite aqui, já fazer o convite para vocês. Quem quiser participar da próxima turma, a gente deve abrir para 2022. Esse ano a gente não vai ter mais turma, mas para 2022. Manda depois uma mensagem para o WhatsApp da igreja, o WhatsApp das Américas, diga assim, eu quero participar do curso Somos Um, tá bom? Aí você pode fazer também
esse pedido para ano que vem já se matricular na próxima turma. Heber, a gente vai ter um intervalo agora, né, um coffee break agora, de 10 minutinhos, né, vamos sair daqui da nossa sala, né, vai estar tudo preparado ali para a gente fazer esse intervalinho, e depois a gente vai voltar lá para o templo, para a sequência que vai ser a palavra com o reverendo Renato Porpino. Tá bom, Heber? Vamos orar então? Espera só um pouquinho, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa tarde tão abençoada, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado aqui, o Senhor tem nos presenteado, Pai, com a Tua palavra, ó Deus, com um momento em que nós ouvimos a Tua voz aqui, Senhor, através do reverendo Davidson, e nós colocamos as nossas vidas submissas à Tua vontade, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos Te obedecer, como marido, como esposa, como casal. Nós queremos viver, Senhor, essa individualidade a dois, essa unidade do casamento, mas nós sabemos que nós precisamos da Tua graça, Senhor. Nós precisamos da ajuda do alto, nós precisamos do poder que vem do Senhor, para que o nosso casamento, a nossa vida, de fato, possa experimentar, Senhor, essa transformação, essa alegria, essa bênção que é o que o Senhor preparou para nós como casais, para nós vivermos na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento. Te pedimos, Senhor, humildemente nessa tarde, que o Senhor ouça a oração de cada um de nós aqui, Senhor. Nosso desejo, Pai, nessa tarde, é que o Senhor venha a fazer um milagre, é que o Senhor venha transformar, Senhor, a nossa realidade. Ó Deus, nós por nós mesmos não temos condições, não temos forças, não somos capazes, mas nós precisamos de Ti, Senhor, e clamamos a Ti nessa hora, suplicamos a Ti, que o Senhor venha nos socorrer, venha nos ajudar, venha operar aquilo que nós não somos capazes. Ó Deus, assim nós oramos, confiamos em Ti, e ó Deus, nós queremos sair daqui transformados hoje, renovados na Tua presença, Senhor, que seja um dia de renovação, um dia, ó Deus, em que nós possamos nos reencontrar como casais, como marido e mulher, seja um momento de reencontrar, Senhor, e enxergar de novo, Senhor, a bênção que o Senhor tem colocado ao nosso lado, marido e mulher, sua esposa e marido, que o Senhor tem aqui preparado, que o Senhor mostre isso para nós hoje, e que nós saímos daqui, Senhor, assim renovados, alegres na Tua presença, cheios da Tua graça, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém.